Beleza, galera? Pós-Páscoa, cheio de energia por causa do chocolate. Vamos aqui para mais umas partidinhas de Blitz e ver o que a gente consegue fazer. Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar aqui o nosso próximo adversário de partidas rápidas. Tentar aqui fazer de novo uma boa partida. Começando hoje com 1174 contra alguém da Botsuana. TISGG69 tem nome de calculadora ou alguma coisa assim, parece alguém tecnológico. O TISGC69, beleza. Começamos com a nossa Karokan com o ataque Hibirili, alguma coisa assim. Vamos aqui defender então. Capturar e atacar o bispo dele também, começar a fazer pequenas pressões de repente pra gente começar a desenvolver um pouquinho mais as nossas peças. Deu cheque, perfeito. Acho que aqui agora nunca tenho certeza, né? Nunca tenho bem certeza. Vamos desenvolver o nosso cavalo por enquanto. Se ele capturar, a gente captura aqui de volta. Essa troca acho que ainda é boa pra gente. Com isso aqui a gente também já tá... A gente ainda segue liberando o bispo. Pode depois pensar em trazer um pouco mais pra cá alguma coisa. Algo nesse sentido, né? Beleza, eu vou desenvolver o cavalo aqui por enquanto. Isso aqui também já traz uma possibilidade de abrir a dama aqui. A gente pode também já pensar aqui em trazer o bispo, né? Desenvolver o bispo aqui. Vamos só abrir. Aliás, atacar o bispo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele trouxe a dama dele. A gente pode até pensar em tirar. Tá atacando aqui uma segunda vez. Aqui. Vamos lá. Captura. Ele captura de volta aqui. Não sei se ele faria, né? Acho que eu só vou desenvolver aqui. Adicionar mais uma proteção para esse peão, contra esse peão, a favor desse peão em D5 aqui. E depois trazer o nosso peão em A6 para atacar esse bispo dele em B5. Ou talvez já aqui, com isso a gente liberou uma possibilidade de ataque, de desenvolvimento do nosso bispo de casas escuras também, né? A gente poderia até pensar em fazer um rock, depois algo nesse sentido aqui na sequência. Vamos fazer assim, antes de mais nada, atacar o bispo dele. Vamos ver se ele vai querer trocar ou não. Ele quis trocar, beleza, acho que não é tão ruim pra gente. Só captura aqui, ainda segue mantendo uma proteção forte. Talvez agora até desenvolver esse bispo pra cá um pouquinho mais. Algo nesse sentido, né? Show de bola, ele desenvolveu lá, se a gente trouxer aqui ele pode simplesmente fechar. Outra possibilidade seria a gente avançar pra cá. Cheque. Ele pode fechar aqui, a gente captura. Dá mais um cheque na sequência. Que cheque. Eu quero desenvolver o nosso bispo de casas escuras, na verdade, aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver ele pra cá. Pra gente conseguir fazer o rock depois, já liberar um pouco mais de espaço pro nosso rei, colocar em segurança, de repente já trazer também uma torre pra cá. Certo, ele avançou lá. Vamos segurar aqui então, atacar. Vamos ver se ele vai querer trocar de volta. Se ele quiser trocar, acho que a gente captura aqui com o peão. Vamos para capturamos com o peão aqui. A gente mantém essa proteção desse peão com a nossa dama. De repente já trazemos a dama para cá. Ou a nossa torre para aqui, para a coluna B, para pensar em atacar esse peão enfraquecido em B2 dele, né? Esse peão enfraquecido em B2, beleza, ele foi para lá. Vamos ver, aqui a gente tem aqui ainda. A única dele é aqui. Captura, a gente vem para cá. Vamos pensar um pouquinho mais aqui. Não quero trocar. Posso atacar aqui. Vamos fazer assim primeiro. Vamos desenvolver o nosso bispo. Pra cá, a gente faz essa mini fortaleza aqui entre bispo e peão. Já ataca o peão também enfraquecido de B2 dele. O jogo tá ficando meio confuso aqui, né? Tá ficando um pouco confuso. Vou fazer assim. Acho que eu vou ter que manter o rei no centro aqui, talvez. Vamos fazer aqui. Vamos trazer a nossa torre. A gente tentar atacar aquele peão em B2 enfraquecido. Se ele tirar, a gente está capturando também o cavalo. Então esse peão não pode nem sair daqui muito.
Mas ele pode trazer a torre aqui também, né? Bom, se ele trouxer a torre agora, sim a gente captura aqui. Com um cheque, beleza, ele tá cravado, né? Ele não pode ainda capturar aqui. A gente consegue um cheque, se ele capturar, tá caindo uma torre dele. Então também não é uma boa pra ele. Beleza, de qualquer forma ele foi lá. Eu vou agora sim trocar isso aqui. Com um cheque, pra gente ganhar aqui um peão a mais. Se ele captura, a gente captura aqui. Ele pode trazer a torre. Uma possibilidade aqui. Mas, se ele trouxer a torre pra cá, eu vou só recuar nosso bispo, seguir atacando o cavalo dele agora e de repente trazer outra torre para uma coluna mais aberta aqui. Ele vinha aqui atacar os peões não é uma boa, a gente está defendendo com a dama. Então acho que não tem problema, a gente poderia até já vir com a dama aqui direto para atacar esse peão enfraquecido, né? Começar a pensar em fazer algo nesse sentido aí, de repente até aqui... Não sei, aqui me deixou um pouco em dúvida. Beleza, ele foi pra lá. Ok, ele tirou lá. Tô com medo aqui, se eu tirar aqui, aqui. Aqui tá bem defendido, aqui tá bem defendido. Tá, eu vou tirar nossa dama pra gente atacar esse peão enfraquecido dele. Aqui na casa de A2. Além disso, a gente pode estar... Vamos ver aqui. Quer tentar trocar talvez essa dama dele, né? Trocar as damas e... simplificar um pouco mais essa partida. Pra gente. Por enquanto tudo certo aqui. Acho que a gente não tá tão mal no tempo também. A gente tá com 6h45. Ele tá com 7 minutos aí agora também. Então não tá tão ruim. O empate dá 7 pontos pra gente. Uma derrota dá -1. Aliás, o empate dá -1, uma derrota dá -9, uma vitória dá 7 pontos pra gente. Beleza, agora ele pressionou, agora sim aqui. Mas assim, né, ele pode entrar também aqui depois. Ele pode entrar aqui com um cheque, então vamos fazer o seguinte. Eu vou desenvolver aqui. Pra caso ele entre, a gente tá entrando aqui com... A gente segue protegendo. Então a gente desenvolve ali, adiciona uma proteção. A mais aqui também. E agora sim a gente está ameaçando esse peão da casa de A2 dele e a gente está criando um peão passado nesse caso. Que outras possibilidades a gente tem? A gente não tem como dar cheque ainda, né? A gente poderia pensar até, de repente, trazer aqui o nosso bispo. Sim, o nosso rei vai ter que ficar no centro, eu acho. Acho que é uma possibilidade de rei no centro. Se ele trocar, troca. Talvez traga o bispo pra cá, pra essa mesma diagonal da dama. Algo assim, né? Ou até desenvolver o bispo pra cá. Tá. Beleza, ele veio pra cá agora. O que ele tá pensando aqui? Ele desenvolveu pra cá. O que ele vai poder fazer? Atacar aqui esse peão. Não acho que seja uma boa. Que outra atividade ele pode fazer aqui? Acho que nada por enquanto, né? Vou atacar aqui mesmo. Aqui a gente ataca a torre dele. Ameaça entrar com mais um cheque. A torre dele vai ter que sair. Aqui a gente cria um peão passado também. Vamos só pensar o que a gente pode estar querendo fazer logo na sequência aqui. Nosso rei por enquanto está relativamente bem protegido. Ele pode até... Não pode entrar aqui porque a gente está protegendo. Agora ele poderia até pensar em entrar aqui, mas a gente está entrando com cheque na sequência também. Ok, certo. Vamos fazer o seguinte então, por enquanto. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Vamos voltar. A gente segue botando uma pressão na torre dele. Agora também já liberou caminho para o nosso peão aqui. Dar a coluna A, peão passado. Tentar usar ele como... Não distração, mas tentar usar ele um pouquinho mais, né? Ele pode vir agora pra cá. É uma opção, mas a gente está capturando a torre dele também. Tá, ele foi pra lá, protegeu a torre. Seguiu aqui. Eu vou começar a andar com o peão. Aqui ele pode vir pra cá. A gente troca igual essa torre, né? Essa torre não, a gente troca de qualquer forma aqui
esse bispo. Vamos seguir. Vamos avançando aqui. Por enquanto, aqui a gente está trocando as damas. Tá, ele avançou lá. Ok. Tranquilo. Vou pegar aqui. Só reforçar. Foi pra lá. E com isso ele atacou aqui, né? Atacou esse bispo aqui nosso. Atacou o nosso bispo. Se ele capturar, a gente captura aqui. Então, e entra com um cheque. Checkmate nesse caso, né? Vamos seguir, então. Vamos ver se ele vai querer capturar. Se ele capturar aqui, a gente entra com checkmate. É isso, beleza. Ele não quis capturar. Foi bem ali. Agora aqui, se a gente capturar aqui, o que aconteceria? Acho que nada, né? Vamos voltar por enquanto. Vamos voltar pra cá. Aí deve vir aqui agora. Ah, aí tá, certo. Pra cá. Avançar com aqui. Vamos sair ali. A gente tem 4 minutos de jogo ainda aqui. Pensar em chegar logo aqui com o nosso bispo, com o nosso peão, quase ali. A gente tem assentado aqui com um cheque, mas a gente não tem nada para defender esse nosso peão também, né? E agora a gente está ameaçando o cavalo dele, inclusive. A gente pode daqui a pouquinho até pensar em trazer a torre também para cá. Trazer a torre para a coluna G para deixar ela na mesma coluna do rei dele. Vamos ver. Beber uma aguinha aí. Para ficar mais tranquilo. Beleza, ele voltou. E agora que é o seguinte, né? A gente vai avançar. Estamos a uma casa de promoção. Vamos ver o que ele vai pensar em fazer. Trazer a torre aqui não é uma boa, porque a gente vem aqui com cheque e a gente consegue uma dama de volta. Ele vai ter que sacrificar essa dama dele aqui. A gente vai sacrificar daí sem problema, porque a gente está com bastante material a mais. Capturar a dama aqui, a gente também está capturando. Vai ficar uma vantagem bem boa pra gente. No geral, acho que a gente tá muito bem aqui. Não sei se ele tem como evitar muito. Sempre que eu digo que ele não tem muito como evitar, o nosso adversário consegue evitar com um lance brilhante, com um lance excelente ali. Beleza, acho que aqui deu bom pra gente então. A gente vem aqui com um cheque. Ele vai ser... Ah, não é, né? Aqui foi o nosso erro. Aqui já. Ele pode evitar aqui, né? Ou até aqui. Aqui não foi o melhor lance, não. Tá. Tá, vamos lá. A gente pode trocar, ele troca. A gente simplifica um pouco mais. Aqui a gente tem como defender logo na sequência isso aqui? Acho que não, né? A gente pode entrar com cheque depois aqui. Acho que... Vamos ver, acho que é isso. Cheque, se ele vier com o rei aqui, a gente entra com cheque aqui. Vamos ver se vai dar certo. Agora a gente vem pra cá defendendo esse peão. Torre aqui em B e a gente vem aqui pra... Tá. Torre aqui. E a gente entra aqui em B1. Tentando de novo dar um cheque. E daí sim ele vai ser obrigado a capturar com a torre. E a gente vai conseguir daí um checkmate na sequência, né? Aqui quando a gente promover para dama, por exemplo, esse nosso bispo, por enquanto, está fazendo um excelente trabalho aqui de impedir esse avanço do rei dele aqui. Beleza, ele deu cheque. Eu vou capturar com o bispo mesmo, né? Que a gente segue defendendo aqui, a gente não movimenta o rei também. Segue defendendo lá, e aqui agora a gente já tá com uma situação muito boa pra gente. E vamos fazer essa troca, né? Aqui vamos pra finaleira, cheque. Ele pode escapar ou capturar, tanto faz aqui. Se ele capturar, a gente tá já capturando de volta com a dama. E aqui acho que dá checkmate, nosso bispo aqui tá impedindo de qualquer forma esse avanço dele, né?
Beleza, galera, conseguimos aí um checkmate bem legal nessa partida. Com isso, voltamos a 1180, a casinha dos 1180, daqui a pouquinho mais próximo dos 1200, mas ainda não chegamos lá. Bora pra revisão aí pra ver como é que foi então. Beleza, galera, bora aqui pra revisão da nossa partida. Jogamos aí pra 80, com 87,9% de precisão, um jogo muito bom, muito legal da nossa parte aqui, com uma boa precisão. Nosso adversário jogou aí com 75,7% de precisão, também foi uma precisão bem legal da parte dele. Não cometemos nenhuma capivarada, que foi excelente, nenhuma chance perdida e nenhum erro, muito bom aqui. Quase nunca a gente consegue fazer sem zerando esses três aqui, né? Jogamos 16 dos melhores lances e um lance excelente. Nosso adversário teve uma capivarada, nenhuma chance perdida e 2 erros. Jogou 11 dos melhores lances aqui. E analisando o gráfico, né, a gente foi um jogo relativamente parelho, com um pouquinho de vantagem pra gente logo no início da partida, aqui a gente já estava com um pouco de vantagem, mas depois, possivelmente, da capivarada dele aqui, a gente ficou com muita vantagem, a gente não deixou isso aqui escapar. Ela foi crescendo até o final da partida, até o checkmate. Vamos ver aqui quanto é que foi a estimativa de rating. Para essa partida aqui, jogamos aí para 1.600, uma estimativa de rating bem legal, acima do nosso rating atual, bem acima, na verdade. Quase 500 pontos acima e 400 pontos acima. E o nosso adversário jogou aí para 1.250, também um pouco acima do rating dele. Também foi uma boa partida para ele, então. Nossa abertura foi com 81,8% de precisão, não foi tão alta assim. E o nosso meio de jogo aí com 88,2%, foi um bom meio de jogo, uma boa precisão para o meio de jogo. A abertura do nosso adversário foi de 79% e o meio de jogo dele de 74,7% de precisão também. Vamos aqui no lance-lance para ver onde nosso adversário errou também, para ver onde a gente conseguiu aquela vantagem. E também ver aqui as imprecisões que a gente cometeu e onde a gente não encontrou os lances, os melhores lances da partida, né? Ele começou com o peão do rei E4, então a gente respondeu aqui com a Caro-Can, ele desenvolveu o bispo, a gente foi para o nosso peão da dama ali para o centro, ele capturou, a gente capturou de volta, atacando o bispo dele, e aqui a gente desenvolveu o nosso cavalo. Já não foi o melhor lance, os computadores já acham melhor aqui a gente desenvolver esse bispo. A gente já caiu numa situação parecida em algum outro momento, onde a gente também desenvolveu o cavalo, e era melhor ter desenvolvendo o bispo aqui. Meu único receio de desenvolver esse bispo é que a gente está botando ele na frente da dama, então tá começando a tirar um pouco de proteção, claro. Tá trocando, se ele quiser trocar aqui até não tem problema, que a gente vai acabar conseguindo colocar essa dama de volta, mas num momento inicial a gente está tirando aqui essa proteção desse bispo, né? Desse peão aqui da casa de D5. Ele desenvolveu aqui indo para cima do nosso peão, a gente desenvolveu o cavalo protegendo ele ali, e ele já saiu com a dama bem cedo na partida, com a dama ali em F3, aqui já foi um erro dele. Segundo os computadores, ele deixa eu passar a oportunidade de desenvolver um bispo, né? Eu preparar o desenvolvimento de um bispo aqui. Então esse bispo dele de casa escura segue preso ainda, ele poderia ter avançado com o peão aqui para uma casa mais central e também já desenvolver daí para possibilitar o desenvolvimento desse bispo, que por enquanto acaba ficando um pouquinho mais atrasado. A gente desenvolveu aqui o nosso peão, também foi uma imprecisão da nossa parte. A gente estava com um tanto de vantagem, a gente acabou perdendo ela aqui, mas a gente desenvolveu o peão do rei com duas possibilidades aqui, com duas ideias. A primeira dela é proteger, adicionar uma proteção a mais nesse peão central aqui, que também não é tão bom assim, olhando agora. Se ele capturar, a gente capturar de volta, ou até capturar com o cavalo seria uma opção. A gente começa a deixar talvez essa coluna do rei um pouco mais fraca, mas a segunda ideia é já liberar o nosso bispo aqui para poder jogar, então dar uma diagonal para o nosso bispo poder começar a se movimentar. Ele desenvolveu o cavalo dele, aqui a gente desenvolveu o nosso peão, duas imprecisões em sequência da nossa parte também. A gente desenvolveu o nosso peão aqui para 6, atacando o bispo dele. Ele decidiu trocar pelo cavalo, a gente capturou de volta aqui e ele seguiu desenvolvendo o peão dele. Então a gente desenvolveu agora o nosso bispo, trazendo uma ideia de daqui a pouquinho fazer o roque, colocar o rei em segurança. Ele desenvolveu aqui o bispo dele atacando, né, cravando o nosso cavalo agora aqui, a gente foi para cima dele e ele optou aqui por capturar também o cavalo, então ele acabou trocando o par de cavalos, nosso par de cavalo pelo par de bispos dele. A gente capturou aqui com o peão, a ideia era tentar manter a dama no jogo, mas os computadores preferiam que a gente tivesse capturado aqui com a nossa dama, coisa que a gente não fez, né? A gente queria deixá-la no jogo ainda. Isso aqui acabou prejudicando um pouco as nossas possibilidades de roque ou a eficácia desse roque, né? Aqui agora, se a gente fizer o roque pro lado do rei, o rei já está aqui numa casa numa coluna aberta, basicamente, então ele vai estar suscetível logo de cara a ataque. E se a gente desenvolver aqui para a ala da dama também, depois, nosso rei vai acabar ficando também aqui com uma coluna aberta já do lado dele, está um pouquinho mais exposto, então
a gente já começou a ficar um pouco prejudicado aqui nas escolhas de possibilidade de roque. Ele desenvolveu o cavalo dele, a gente desenvolveu o nosso bispo, aqui mais uma imprecisão da nossa parte. A gente poderia ter ameaçado ganhar um peão, já vindo direto com a torre aqui para a casa de B2. De qualquer forma, a gente está meio que ameaçando aqui, né? De alguma forma, esse peão de B2 acabou cravando ele, na verdade. Se ele tirar esse peão agora que a gente está capturando a torre dele. Ele desenvolveu o cavalo, agora sim a gente trouxe a torre, querendo capturar aquele peão. Mais uma vez, o peão dele está mais ou menos cravado. Se ele avançar aqui para evitar a captura da torre, a gente está entrando aqui, capturando o cavalo dele, dando um garfo, inclusive, e depois, na sequência, capturando a torre. Ele trouxe a torre dele, então, para capturar aqui, para proteger aquele peão, mas de qualquer forma, e aqui foi a gafe dele, de qualquer forma, isso aqui possibilita que a gente capture esse cavalo, porque esse peão acabou de ficar cravado agora. Então, capturando o cavalo aqui, a gente está entrando, capturando o cavalo dele aqui, a gente está entrando com um cheque, segue atacando esse peão daí da casa de B2, e ele não pode capturar aqui, senão a gente está entrando e capturando uma dama, uma torre dele nesse caso. Então a gente capturou, foi o nosso lance excelente da partida, ele saiu com o rei e aqui a gente foi para cima dele, de qualquer forma, propondo uma troca de torres, já com um cheque aqui, entrando com um cheque. Os computadores também não acham essa a melhor jogada, mas por pouca diferença, eles preferiam que a gente tivesse voltado aqui com o nosso bispo e deixado aquele peão dele ali. Ele capturou, a gente capturou de volta e aqui ele trouxe, saiu avançando para cima do nosso bispo. A gente simplesmente recuou ele, colocando ele nessa diagonal, protegendo a casa de B6 aqui e também já atacando o cavalo dele. Ele recuou o rei dele e aqui a gente trouxe a nossa dama, desenvolvendo ela já para a casa de A5 com a ideia de atacar esse peão na casa de A2 e de repente já começar a trazer a dama ali para a segunda fileira nesse caso, já colocando uma certa pressão aqui para cima da torre dele e a gente também criando um peão passado aqui que vai ser importante. Ele desenvolveu o cavalo dele agora pode entrar aqui e capturar, né, com cheque, entrar com cheque aqui e capturar esse peão em F2, em F6 aliás, protegido aqui pela dama dele, então se a gente captura de volta ele captura e consegue um peão. Além disso, está entrando com cheque também, a gente decidiu aqui avançar o peão para proteger isso. Então ele não pode mais entrar aqui porque o nosso bispo está protegendo, segue protegendo. Ele também não pode entrar agora aqui na casa de G7, que seria uma outra possibilidade de cheque, porque o nosso bispo também está protegendo. E a dama dele não pode capturar o peão de F5 porque está sendo protegido aqui pelo nosso peão de G6. Os computadores consideraram isso uma imprecisão. Eles preferiam que a gente tivesse avançado o nosso rei aqui para a casa de E7 para adicionar uma proteção ao peão aqui que estava ameaçado duas vezes também, e com isso a gente ficaria com um pouquinho a mais de vantagem segundo eles, né? A gente aqui ele acabou desenvolvendo então a dama dele para a casa de H3, não sei bem qual é a ideia, talvez seja de alguma forma começar a botar uma outra pressão para cá ou algo nesse sentido. Mas aqui a gente acabou ficando com 4 pontos de vantagem, agora sim a gente conseguiu capturar este peão enfraquecido e criar o nosso peão passado aqui na coluna A, importante. Ele tirou a torre que estava atacada, agora a gente trouxe a nossa dama de volta, atacando aqui a torre dele de novo e também possibilitando já que o nosso peão avance, né? Ele trouxe a dama dele aqui. Não sei de novo qual que é a ideia, foi a melhor jogada, porque será aqui? Defende. Ah tá, ele trouxe, verdade. Olhei agora. Colinha aqui do chess.com. Ele trouxe a dama aqui para defender a torre dele. A torre dele estava atacada também. E aqui não só o ataque, como também está ameaçando um checkmate, né? Se a dama dele não estivesse aqui. A gente seguiu avançando aqui, agora que a gente está com esse peão passado, nossa ideia foi avançar o mais rápido possível. Ele tirou o rei dele ali da coluna F, e aqui a gente seguiu avançando. Ele capturou, a gente capturou de volta. E aqui seguimos simplesmente avançando. Ele atacou o nosso bispo, a gente não se importou muito com... Ah não, a gente se importou sim. Ele atacou o nosso bispo, a gente recuou. E aqui ele deu um cheque, a gente tirou o nosso rei, agora sim, avançando com ele em E7, atacando o cavalo. Ele recuou o cavalo e aqui mais uma vez a gente avançou com o nosso peão agora pronto para ser promovido a uma casa de promoção. Ele trouxe a torre para barrar isso, mas a gente consegue com a dama vir aqui. E até achei que a gente poderia estar dando na sequência um checkmate. Mas ele defendeu com a dama dele aqui, então conseguiu interpor, né? A gente não pode capturar a torre aqui, porque a gente está perdendo depois com a dama. A gente não pode capturar a dama porque a gente está perdendo a torre. Aqui a gente acabou, de qualquer forma, avançando. E qual foi a ideia aqui? Isso aqui até foi um cálculo bem legal que a gente fez. A gente avançou aqui por um motivo muito simples, né? Se ele capturar, a gente calculou aqui com a captura do rei. Então, se ele captura com o rei aqui, a gente está abandonando a defesa do nosso peão. Se ele captura com o rei aqui, a gente está avançando com... entrando aqui com um cheque, com o bispo dele, ele vai ter que sair de alguma forma
Com esse rei a gente pode avançar com o nosso bispo aqui para casa de C4 para proteger o peão que está quase promovendo, então manter ele ainda no jogo, a torre dele não vai poder sair daqui, senão tá avançando e depois a gente pode começar a pensar em atacar essa torre de alguma forma. Ele fez isso, ele capturou com o rei, agora sim a gente foi com o cheque, ele tirou o rei, a gente veio aqui com esse bispo para tentar entrar aqui, proteger com o nosso peão com esse bispo. Os computadores já preferem que a gente tivesse já vindo aqui com a torre na coluna B, na coluna aberta. Caso ele capturasse, a gente poderia aqui estar capturando também, dando um checkmate, avançando com a torre. O nosso bispo aqui estaria impedindo que esse rei avançasse também para casa de F1 ali. Então a gente está acordando essa diagonal. Ele não fez isso, ele saiu com o cavalo dele, voltou com o cavalo dele. Agora sim a gente trouxe a torre, também uma dessas ideias. Mas mais importante a gente avançar para cá, dar um cheque, forçar ele a capturar, a gente consegue entrar aqui capturando e forçar um checkmate. Foi mais ou menos o que aconteceu. Primeiro ele deu um cheque aqui com o cavalo, a gente capturou de volta, então só um material a mais. Aqui a gente já estava com 17 pontos de vantagem na avaliação e 7 pontos no quesito de peças. Ele avançou ali então para dar uma casa de fuga para o rei. Não foi feliz, eu acho, na escolha do peão dele aqui que avançou, porque o nosso bispo está impedindo aqui de qualquer forma. Ele teria que talvez ter avançado o peão aqui da coluna F. Nem o peão da coluna H adiantaria, porque a gente também estaria cortando ele aqui com esse bispo. É importante esses dois bispos fazendo uma pressão bem forte aqui. Ele acabou avançando ali. Aqui a gente deu um cheque, que ele já não tem mais como escapar. Ele é obrigado a capturar, né? Com a torre dele, ele captura e aqui com a dama a gente vai e entrega um checkmate. Conseguimos aí com isso. Então, mais uma vitória, galerinha. Vitória aí. Com a energia de chocolate, do chocolate pós-Páscoa aí, né? Dá bastante açúcar no sangue aí pra gente conseguir se concentrar, ficar hiperativo e tentar analisar mais rápido as coisas. Conseguimos aí com isso, então, um bom jogo, uma boa partida de 87,9% de precisão e uma estimativa de 1.600 e, além de tudo, a nossa gestão de tempo aqui, o nosso gerenciamento de tempo ficou bem melhor. Por enquanto, né, a gente conseguiu aí manter, ainda tinha 3 minutos e pouco no relógio, a gente conseguiu tomar as decisões corretas durante a partida e mesmo sem fazer o rock, mesmo deixando o rei no centro, a gente teve essa precisão bem boa e conseguiu manter ele seguro durante toda a partida. Beleza, galera? Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e a gente se vê na próxima!